Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Tebas. Estamos aqui hoje nesse encontro memorabilíssimo aqui com a galera de hoje, de ontem, do Trivium Redação, Literatura e Linguagens, para conversar com quem? Simplesmente com as nossas aprovadíssimas Bruna Bacani, a Bia Minutentac e com a veteraníssima Letícia de Oliveira, todas da USP Pinheiros, e com o aprovadíssimo e também professor do Trivium, Ismael Vilela. Eu sou o professor Bruno Malavolta e vai ser um prazer conversar com você. Com você quem? Com você que provavelmente, se está nesse vídeo, está prestando vestibulares, está prestando para medicina ou para direito, como o caso do Ismael. Você que está há 1 a 2 anos no cursinho, você que está no terceirão, você que está no primeiro, no segundo ano, você que está organizando a sua rotina de estudos, a sua mente, o seu psicológico, a sua alma, a sua organização familiar, com o seu namorado, com tudo. Você que está basicamente tentando se preparar da melhor forma possível para enfrentar um momento muito decisivo e que eu particularmente respeito muito, que é o momento de você escolher a sua profissão. Envolve muita coisa. E acho que aqui a gente tem muita experiência de sobra para sobrar para você pensar. E claro, estamos todos também disponíveis para conversar com você depois. Então vamos começar o nosso bate-papo. Vamos por como? Vamos começar pelas novíssimas e depois as mais velhas, né? Vamos lá. Bia, se apresente e conte para o povo de Tebas como foi para você os últimos tempos, a sua aprovação, está feliz, como é que é? Bom, eu sou a Beatriz, eu fiz 4 anos de cursinho, eu comecei fazendo 1 ano e meio na Santa Casa, medicina, aí eu larguei para tentar fazer Pinheiros, aí eu fiz 4 anos de cursinho e nesse último ano eu fui aprovada agora na turma 113 e eu tô muito feliz, era a realização de um sonho de infância, assim, e cara, eu não poderia estar mais feliz, tudo vale a pena quando você vê seu nome ali na lista, é incrível. É uma pessoa, né? Tudo vale a pena se alma, né? Porque esse verso não tem como não falar isso, né? Bruníssima, minha xará, minha querida, nome mais lindo do Brasil. Você gosta do seu nome? Eu amo muito o seu nome. Fale com o povo de Tebas, conte pra gente um pouquinho. Então, eu sou a Bruna, eu fiz 1 ano de cursinho. Eu tava no terceiro quando eu prestei pela primeira vez e eu me frustrei muito porque eu fiquei por 1 ponto da segunda fase. E aí eu decidi tentar de novo, não desistir. E aí eu fui pro poliedro, fiz 1 ano de cursinho. E aí, assim, foi um ano muito intenso mesmo, que, assim, surgem muitas dúvidas se realmente eu vou conseguir, e se eu não conseguir, e se eu tiver que fazer mais 1 ano, e se não for só mais 1 ano, e se forem vários anos. E a gente tem esse sonho, né, da Pinheiros, e a gente fica pensando, né, até que ponto isso realmente vale a pena. Nossos familiares, vendo a gente sofrer tanto, eles tentam falar, tipo, tem tantas boas faculdades, só que, assim, dentro de você, você sabe que você, assim, aquilo é que você quer, e é diferente para todo mundo, e, assim, ver meu nome ali, pra mim, até agora, já foram o quê? 3 dias, pra mim ainda é bizarro, assim, eu ainda não consegui entender e assimilar que realmente deu certo, e que, assim, todo o esforço que eu fiz nesses últimos anos valeram a pena. Foram só 3 dias, né? Mas, assim, parecem 3 eternidades, porque é muito intenso, é impressionante. E eu acompanhei tudo muito de perto, né, galera? Para quem, né, não sabe, está aqui chegando no vídeo agora. Sou o professor Bruno Malavolta, professor da área de linguagens geral, é assim que eu gosto de me apresentar. A minha especialização maior é em literatura e trabalho com literatura, redação e as linguagens de forma geral. E acompanhei todos esses nossos ex-alunos muito de perto, e o que para mim é sempre um prazer. Ismael, você é aprovado esse ano, a Letícia no passado, mas a etiqueta implica ladies first. Então, Leticiazíssima, apresente-se ao povo de Tebas e diga um pouquinho quem é você. Oi, eu sou a Letícia, eu sou aluna da turma 112 da Faculdade de Medicina da USP. A melhor da América Latina, bem-vindas! Eu fiz 1 ano de cursinho também, eu fui aluna do Bruno no meu último ano. E eu falo pra ele até hoje que eu só passei por causa da língua portuguesa. E hoje, depois de 1 ano de faculdade, eu percebo e eu tenho certeza de que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu poderia ter ficado em Goiânia, poderia ter ficado na minha cidade, poderia ter ido para qualquer outra faculdade, mas nada seria como vir para cá. Foi a melhor escolha que eu fiz.
Muito bem. Existe aqui uma separação geográfica nessa sala, é engraçado. Sim, a gente está As geograficamente duas são separado. paulistanas, os dois aqui são goianos. Eu sou do interior de São Paulo, de Araraquara, eu sou o elo perdido entre esses dois mundos. Onde não passaram lugar. os bandeirantes, o não lugar, Não entendeu? lugar. Ele é o não Então, lugar. assim, é isso. E eu moro em Goiânia hoje, então tá engraçado. Vamos lá. Ismael, você já é muito conhecido, muito falado pelas mídias sociais, mas vire pro povo de Tebas e diga um pouco sobre você e se a ficha já caiu. Primeiro, a ficha não caiu. Só um detalhe, o Ismael teve a calorada dele ontem, então, tipo, eu nem sei como ele tá de pé, mas dito Como isso, está de pé? o que restou do Ismael tentará É. falar aqui com Vou vocês. tentar falar com vocês. Ó, meu nome é Ismael, tá? A ficha ainda não caiu, que eu fui aprovado em Direito na Sanfran, no Largo de São Francisco, a 58ª melhor faculdade do mundo de Direito. E eu faço muito das palavras da Letícia, principalmente porque a gente é de humanas. Eu faço das palavras delas as minhas porque eu só passei por causa de língua portuguesa e redação. Foi, assim, o diferencial. Eu apostei o ano todo nisso, eu treinei o ano todo nisso com o Bruno. E foi muito massa, inclusive, acompanhar o tanto que o Trivium ele foi muito importante para o pessoal que passou. Então, tanto eu, para Direito na Sanfran, que fiz 81,5, tanto para Giovana, que tirou 50 de 50 na redação e fez 81,5 também, que são notas, as meninas podem falar, 81,5, gente, passa em medicina. Absurdo. É. E o Trivium foi muito importante nisso, essa lapidação. Então, esse diferencial que o Trivium aposta muito na língua portuguesa, ele é fundamental. E, enfim, sou muito grato a esse senhor aqui. E é isso, tô lá no Largo. Muito bem. Eu sou grato a todos vocês por tudo, pela confiança. Gente, primeira coisa, né? Todo mundo falou aqui uma verdade. Todo mundo aqui só está aqui hoje nesse programa por causa da língua portuguesa. É algo comum entre todos nós aqui. Começa então uma primeira bola, né? Porque antes a gente estava conversando e as meninas falaram aqui uma coisa interessante. Elas sentiram muita dificuldade na redação. A redação caiu, a nota delas, esse ano. Nós tivemos o Trivium 50-50, o Ismael 46,5. Tivemos mais notas nessa altura, mas, de fato, as meninas relatam uma queda geral dos amigos, né? Do que é do cursinho Poliedro, que é um grande cursinho. Ou seja, galera, faca na caveira, né? Não dá para atribuir a falta de preparação, maus professores, más correções. Não foi isso. Então, houve um sarrafo mais alto no Enem, houve, então, um sarrafo mais alto na FUVEST. Começando um assunto, né? São os modelos, talvez, quer dizer, o vestibular reage a modelos. A gente conversava também sobre como uma redação FUVEST de 10 anos atrás parecia um desenho livre, perto do que é hoje. Hoje parece um pouco mais Enem. Então, as gerações estão, os vestibulares, reagindo a isso. Mas eu começo com uma bola. Para quem está se preparando, de alguma forma, a redação tem um fator imponderável. Você treina, mas tem um imponderável. É um texto autônomo de 30 linhas. Mas não a língua portuguesa. Um bom preparo em língua portuguesa garante uma nota muito alta. Se você sabe todos os tópicos que caem, se você sabe como construir, o que a gente trabalha muito no Trivium, como construir cada resposta para cada tipo de pergunta que vai aparecer, isso é uma garantia de nota. Como foi, Bruna, você que treinou muito isso, conta para o pessoal a sua preparação para a língua portuguesa? Literatura ou só língua portuguesa? Não, de forma geral, De as forma linguagens, geral. né? Tá, então a literatura eu já tinha tido contato, não só no ano passado, como quando eu estava no terceiro, com as obras que já estavam, né, na FUVEST 2023. 24, né, porque é do ano de trás. Então, assim, o conhecimento das obras antigas eu já tinha. Eu não tinha lido, mas eu tinha tido ótimas aulas, então, assim, o domínio das obras eu tinha. E aí, nas férias, que eu já sabia que eu ia fazer o cursinho, eu li as novas obras da FUVEST, que eram 3 esse ano, eram Os Ratos, Água Funda e Ilustre Casa de Ramírez. Mas, assim, mesmo assim, eu acho que não é suficiente. Assim, com certeza, eu acho que uma leitura que a gente faz como alunos de cursinho, de ensino médio, nunca vai conseguir captar o que a FUVEST Não presente. chega. Não Pegando chega. o que você falou e estendendo para as outras também. Você leu os 9 livros? Li. Leu os 9 Não livros? de poema. Não. Eu li... não de poema, eu li as prosas. Aí de poema foi Menos análise. Quincas Borba. Quincas Aí Borba de não poema li. vocês viram as análises, foi isso? Sim. Foi. Quincas os nove Borba eu não livros? li. Tá doido? Eu li os, sei lá, 4, 5. 4 e 5. E aí, então, aí que entra a questão do professor. Que o que não foi lido,
vocês conseguiram resolver estudando a análise. Isso. E não só do que não foi lido, do que foi O que lido foi também, lido também. a gente também analisou e pra mim foi o diferencial. E assim, o que eu comentei com o Bruno já, eu achei que esse ano a FUVEST subiu o sarrafo das questões da primeira fase de literatura. Eu achei elas muito mais rebuscadas, muito mais difíceis, muito mais conteudistas. Mais interpretativas também. Sim, e não era só o básico da obra, era assim, realmente Coisas mais profundas. mais mesmo. profundas. E assim, o difícil é que não tem como praticar. Né? Especialmente porque as obras são novas, então ninguém sabe o modelo de questão. O que é diferente da segunda fase que o trio, que você apresentou pra gente. O Bruno apresentou questões inéditas e que, tipo assim, não só se aproximavam muito do modelo da FUVEST, do que ela poderia cobrar, mas assim, principalmente na parte da segurança, foram essenciais pra mim. E eram um tiquinho mais difíceis. Um que a E era um FUVEST, tiquinho mais só um difícil. tiquinho mais difíceis. Acho que você me deu 8 questões pra fazer e a gente corrigiu numa mentoria só, numa tacada só. E assim, aquilo pra mim foi muito importante, porque eu tava com muito medo de literatura e você me confortou. Eu achei massa assim. que você já trouxe, e aí eu pergunto, eu acho que todos nós 4 aqui passamos pelas mentorias, e para vocês, a importância disso. Quem quer falar? Bom, assim, eu queria dizer que eu conheci o Bruno, na verdade, por um amigo meu que me recomendou os vídeos dele do YouTube, de literatura, porque eu morria de medo dos livros, assim, principalmente os de poema, né? E o Bruno postava vídeos analisando o livro inteiro. E aí eu conheci ele, fui tirar uma dúvida com ele, e aí a gente começou a se conhecer, ele falou da mentoria e tal, eu comecei a fazer. E assim, eu acho que a prova de português da FUVEST, ela é muito difícil, também pela questão, mas porque assim, a maioria das pessoas pode até saber a resposta, mas não consegue redigir a resposta de um jeito que o corretor vai achar satisfatório, sabe? E eu acho que o diferencial do Bruno, né, é que nessas mentorias, assim, ele ensina você a escrever de um jeito que o corretor vai entender o que você está falando e vai te dar uma nota boa. Então, assim, eu tirei 41,5 de 50 em português, que basicamente foi o que me fez passar, assim, que é uma nota bem alta e eu dedico isso ao Bruno, basicamente, tanto pelas obras, que eu não li as de poema e o Bruno, né, fez a análise de tudo, quanto principalmente por essa mentoria de ajudar a gente a escrever mesmo. Porque saber, você pode até saber, você bate o olho, você fala, pô, eu entendi. Só que como é que eu vou passar isso pro papel? E eu acho que isso é a parte mais importante, é uma coisa que ele é genial. O Bruno é simplesmente genial nessa parte, assim, de verdade. Obrigado, Bia. Sua generosidade é enorme, embora inverossímil. Mas vamos lá, né? A Bia toca num ponto muito importante. Primeira coisa, galera, eu sou um técnico, um prático de linguagens. Né? Eu sou um ser linguístico ambulante. Então, linguagens é o meu habitat. Isso me faz conseguir entender muito bem a cabeça da banca que faz as questões, da banca que corrige essas questões. Então vamos lá. Primeira coisa, galera, você que está se preparando, preste muita atenção. A prova de linguagens em um vestibular não é um saber, é um fazer, é uma execução. Saber não adianta nada numa redação. Saber sobre um poema não adianta nada na hora de interpretar o poema. É uma demonstração retórica, organizada, coerente, coesa daquilo que você sabe. Então, o primeiro ponto é um fazer. Se você subestima a prova de língua portuguesa, você vai ser, né, ela vai te passar uma rasteira. Vai acontecer isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O que é uma mentoria? O que são as mentorias do Trivium? É quando eu me sento com o aluno para corrigir. Temos as coletivas e as individuais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto. O que um corretor quer ver na sua resposta? Preste muita atenção nisso, você que está se preparando. Um corretor não quer ver que você sabe, ele quer ver que você consegue construir uma análise textual, e quando falamos em FUVEST, dentro dos parâmetros do que nós, do curso de letras, fazemos lá dentro. Quanto mais próximo sua resposta estiver de uma análise técnica e teórica, mais você vai ganhar pontos. Não só pontos, efetivamente, mas pontos com o corretor. Ele vai gostar da sua prova. Bruno, e uma coisa que eu acho importante citar também, que segura muito a resposta de língua portuguesa, é que a resposta da língua portuguesa, ela é uma redação menor. Então, Perfeito. é importantíssimo que tenha traço de autoria nas Perfeito. respostas, E não começo, só na meio e fim redação. também. Começo, meio e Perfeito. fim, introdução, desenvolvimento e conclusão e traço de autoria na resposta, não só na redação. É uma coisa que eu vejo que é comum entre todas as pessoas que passam.
As respostas têm traço de autoria. Sim, eu ia complementar que em uma das nossas mentorias, que a gente estava analisando, você já tinha visto minhas redações e a gente foi analisar minhas respostas de português, de literatura. E você percebeu um padrão entre a minha redação e as minhas respostas, que eu gosto de anunciar máximas. Você falava assim, aforismos, você falava. Aforismos. Isso. Aforismos. Porque assim, eu meio que gostava de fazer uma espécie de tópico frasal na minha resposta, igual se faz na redação. E você percebeu muito bem isso, que da mesma forma que eu fazia em todos os meus parágrafos de desenvolvimento, eu fazia em todas as minhas respostas. Uma outra coisa muito legal da mentoria é justamente e como foi que eu criei o Trivium, né? Eu percebi que alunos de mentoria meus, de muito tempo atrás, 2014, né, 2013, eu comecei em 2009 a dar aulas. Eu lembrava o nome dos alunos, o estilo de escrita, o que foram fazer. E aí eu falei, gente, aquele nível de qualidade subjetiva é absurdo. É isso que eu quero ter de novo com os meus alunos. Então foi aí que eu criei o Trivium, né, para ter esse nível de qualidade. Que hoje eu sei, né, eu consigo agora olhar, né, mentalmente e saber o estilo de cada um de vocês de escrita. Tanto nas questões, né, quanto na redação. E agora vamos lá, uma coisa muito interessante, né? Vou jogar agora a peteca para a Letícia. Gente, essa menina é uma escritora que você não está entendendo, é um absurdo. No ano que a Letícia foi aprovada, no Trivium são 3 aprovações, a Letícia é uma delas, em Pinheiros. Em Bauru, o Adelson foi segundo colocado. A Letícia com 43, Letícia, na redação? 45. 45. O Adelson também 45. Redações diametralmente opostas. Opostas. Né? O Adelson é um lógico. O Adelson é de exatas. É um filósofo, assim, sabe, com conceitos muito colocados. E sem citar ninguém, mas tem 3, 4 filósofos lá dentro. E ele usava muito exemplo também, né? Muito ele exemplo. usa essa marca no texto dele. O Adelson era uma coisa muito específica, muito incrível. Mas você falou tudo técnico. Aí o dela começa com música. E a Letícia, poética, né? Conta pra galera como que é ser poético numa prova de vestibular. Como é que você faz isso? É porque eu sempre fui poesia. O que eu sou sempre foi assim e era a única coisa que eu tinha perdido durante o meu ensino médio. E eu lembro que isso foi... Eu lembro de conversar isso com o Bruno depois, que eu achava que eu não tinha passado direto do terceiro ano porque eu tinha perdido quem eu era. Eu sempre fui poesia. Eu sempre gostei de poesia, eu sempre escrevi poesia. E o que me salva dos dias ruins é escrever. Então, quando eu comecei a fazer os meus textos serem poéticos, tão poéticos quanto eu era, começou a dar certo. Então, as minhas redações do ano que eu passei, a minha redação do Enem e da FUVEST são redações com música, com poesia, com rima. Minha redação tem rima. Minha redação da FUVEST tem rima, tem métrica, porque eu gostava de fazer isso. Para mim, isso era divertido e era artístico e eu achava a arte maravilhosa. Era o que me separava de enlouquecer. E aí eu gostava de fazer a redação ser artística. E aí saiu. E aí deu certo. E deixa eu te perguntar, qual que foi a sua estratégia para não virar uma viagem na maionese? Cara, a minha estratégia foi um negócio que o Bruno me ensinou. Isso eu não sei se é uma coisa que eu recomendo, eu já falei isso pro Bruno, eu não posso dar essa dica porque é uma coisa que não funciona pra todo mundo. Eu não faço rascunho de redação. Nunca fiz, não faço, não fiz na minha do Enem, não fiz na minha da FUVEST, porque eu não tenho tempo. Eu sou viajada, eu poetizo demais e não dá tempo. Então, o que eu fazia? Eu sabia que em um tema eu precisava falar de todas as partes do tema, de todas as palavras daquele tema, mesmo que eu viajasse para caramba. Então, em cada parágrafo eu tinha que falar de todas as partes do tema, a não ser os desenvolvimentos que eu dividia. Então, depois de toda a minha viagem, de toda a minha poesia, eu voltava para a vida real, botava o pé no chão e lembrava, falei de todas as palavras? Se eu não falei, sobrou 3 linhas. Aí dava tempo de falar. Isso é engraçado você falar, desculpa te cortar. Fique à vontade. Porque assim, eu também não escrevi rascunho na minha redação, mas eu sou diametralmente oposta de você, porque eu sou de exatas. Então, pra mim, a redação ela não era algo livre, algo poético, que nem era pra você. Pra mim, ela era encaixada. Um padrão. Ela era um padrão que eu repetia e repetia o ano inteiro. Até ficar bom. Mas muito bom, muito bom. E assim, quando eu cheguei na prova da FUVEST, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, porque assim, eu treinei o ano inteiro. Você fica mais segura. Na reta final, eu treinei com o Bruno 3 vezes na semana. E assim, mas eu não fazia rascunho por outro motivo. Eu não fazia rascunho porque eu falo muito na minha redação. O Bruno estava comentando isso. Eu canso o meu corretor de tanto que eu falo. Mas assim, eu acho que é a prática, no final das contas. Tipo, eu contei na minha pasta de redação, cada um tem sua história, mas eu pratiquei tanto, porque eu tinha insegurança com a redação, que eu escrevi mais de 50 redações esse ano. Ano passado, né?
E assim, então eu cheguei na FUVEST, eu sabia o que eu tinha que fazer e eu dei a sorte de que a última redação que eu tinha escrito tinha um campo semântico e um repertório exatamente que assim, se encaixava perfeitamente no texto da FUVEST. Então isso pra mim já foi sabe, uma respirada, tipo, calma, vai dar certo, eu sei o que eu tô fazendo, eu fiz isso o ano inteiro. É só repetir o que eu tô fazendo, o que eu vi com o Bruno, os toques que ele me dava, eu recuperava na hora, assim. E... Isso é uma coisa legal para perceber que a gente acha que esses cursos concorridos são para uma classe específica de pessoas, né? Tipo assim, pessoas muito boas em tal ponto. E vendo as pessoas que passam, é legal perceber que todos nós somos muito diferentes. As nossas provas são completamente diferentes. As meninas, com certeza, pelo jeito que elas falam, elas foram bem na primeira fase. Eu passei no corte da primeira fase. Eu salvei na segunda fase. O Ismael e eu sempre fomos muito diferentes também. Todas as nossas provas são muito diferentes. Então, não é um lugar para pessoas iguais, para bonecos, para robôs. É um lugar para gente boa. Mas você não precisa ser igual a todo mundo para ser bom. Eu acho que isso que você falou de você mesmo é muito importante, que assim, eu era uma escritora boa, mas assim, mediana, sabe? Eu nunca, sei lá, me destaquei na redação, eu sou de exatas. E quando eu conheci o Bruno, eu lembro que um dia eu escrevi um texto e eu falei pra ele, tá muito viajado? E aí ele leu o texto e ele falou assim, cara, esse aqui é o melhor texto que eu li. E assim, é bem que com essa confiança, assim, com essas mentorias, tipo, eu pude voltar a ser eu, igual ela falou, sabe? Tipo, eu voltei a me divertir, a escrever. Escrever meio que antes era tipo uma obrigação, era uma coisa difícil, era uma coisa chata. E quando você volta a ser você, seu texto, ele deslancha, assim, e é isso que o corretor quer. Esse traço de autoria que todo mundo fala, não é, por exemplo, você forçar um campo semântico que você inventou um dia e você pegou um modelo. É você se deixar ser você mesmo, sabe? E essa confiança é uma confiança que só tem alguém, uma mentoria, alguém genial como o Bruno, ou alguém te acompanhando que vai falar pra você, cara, vai, pode ir, vai dar certo. E eu acho que tem um aspecto que o Bruno, assim, ele não é só um professor. Ele é um amante da literatura. Então, assim, ele lê o texto com você na mentoria, não é que ele fala, tá bom, boa tese, bom campo semântico. Ele procura no seu texto coisas que você faz e que você não reconhece que você faz e que são geniais. E você ele toma te xinga gosto. quando tá errado também. E você acaba tomando gosto por aquilo. E na próxima redação você fala, nossa, o Bruno elogiou aquilo, então eu vou fazer de novo, eu vou tentar inovar. E assim, no final das contas, é isso que a FUVEST quer da gente. Ela não quer um modelo, ela não quer ela não quer que você preencha tópicos. Ela quer que, sabe, você mostre, sabe, o que de autoria você consegue fazer, o quão viajado, de repente, você consegue escrever um texto, mas assim, que faça sentido dentro da lógica da FUVEST. Gente, é tanta coisa pra falar que eu nem sei por onde eu começo, mas vamos lá. Primeiro, né, vocês são pessoas muito generosas. E, assim, qual que é a questão, né, galera? Escrever não tem a ver com repetir um processo ou repetir um modelo. Isso pode acontecer e acontece às vezes, né? Num artigo acadêmico, por exemplo, mesmo numa citação de vestibular, isso pode acontecer. Mas essa técnica tem um limite. Ela tem um limite. E os vestibulares não estão contentes mais com isso, aparentemente. Eles querem que a coisa mude. Logo, um bom processo de aprendizado de geração passa por um autoconhecimento da sua estrutura de pensamento que se transforma em texto. E é aí que entra o seu professor. É como nós fazemos no Trivium. Não é o único curso do mundo do Trivium, mas você precisa de um curso que tenha uma verdadeira dedicação do seu professor. Um professor que realmente esteja empenhado em conhecer o seu texto, que saiba relacionar a sua pessoa com o seu texto. Isso faz toda a diferença. Eu creio, inclusive, galera, que a redação ela vai cada vez mais caminhar a ser menos uma coisa de grandes caras da redação, da internet. Não. Eu tenho vários colegas, né? A Mariana Bravo dava aulas nessa sala presencialmente, minha grande amiga, colega, admiro muito, referência para mim, né? Do ateliê da redação. Então, pessoas como a Mariana, né, como eu, todos nós hoje temos pequenos ateliês de redação, onde nós, muito de perto, acompanhamos com muito carinho, muito cuidado o aluno. Isso muda tudo. Essa é a chave, né? E vamos lá. Dito isso, vou contar um pouco desse rapaz aqui, qual foi o processo dele, o Ismael Vilela. O Ismael chegou com uma redação muito padrão Enem, lembra, Ismael? Lembro. Como você chegou? Era muito padrão Enem. E bagunçada, né? Ela não era nada, na verdade. O problema era assim, Ismael, você tinha um texto organizado de Enem, beleza? Mas o Ismael, ele tem um processo de pensamento de fluxo muito intenso, então gerava uma discrepância. Era como se tivesse uma coisa desajustada. De repente, o Ismael conseguiu chegar num nível
absurdo de autoria. O Ismael, toda a redação vinha com um texto completamente diferente e só que sempre um texto de nota altíssima. Teve alguns que foi 2, 3, 50 seguidas, 50, quem não sabe a nota máxima da FUVEST, né? Então, aconteceu isso e o Ismael chegou num ponto, galera, conta pra gente isso. O Ismael chegou num ponto da redação em que ele escolhia o que ele ia fazer. Se ele ia fazer uma redação mais padrão, mais estruturadinha, se ele ia fazer uma redação mais viajada, que é o ponto grau zero da escrita. Conta pra galera como é que foi isso. Primeira coisa, né? Todo esse processo, e tirando um pouco da redação e levando muito para a questão do vestibular mesmo. E essas meninas são provas disso. O tanto que é individual o processo, sabe? E Perfeito. dentro da parte de monitoria de estudos do Trivium, eu falo isso muito com o Bruno, que, cara, existe muita gente hoje que passa e que vende que o que ele fez vai dar certo para todo mundo. Perfeito, Ismael. E, cara, as pessoas são diferentes, então Um detalhe, personalizar as coisas. O Ismael monitoria, é o diretor e mentoria, é o mentor e diretor da parte pedagógica de estudos do Trivium. Então você no Trivium vai passar pelo Ismael, as mentorias de estudo do Ismael, as de geração minhas, e você vai ser ridiculamente preparado para o seu vestibular. Conta como vai ser um pouco essa mentoria, conta desse processo da individualidade, que acho muito importante falar sobre isso. Então, primeira coisa, né? A gente pensa muito em mentoria dentro do Trivium justamente para tornar individual. Então a gente personaliza o seu estudo, basicamente. Então não é fornecer uma estratégia coringa, nossa, isso aqui você vai. Eu fiz isso aqui, passei em medicina em tal lugar. Não, pelo amor de Deus. Então, montar com você, do jeito que você gosta, de acordo com a sua rotina, o teu cronograma. Ismael, não funciona com cronograma, a gente tem outra estratégia. Então, e são coisas que não são faladas, porque os professores têm muita coisa para falar, mas como resolver uma questão, tipo, como é que você vai ler o enunciado? Tem um jeito de você deixar isso mais esclarecido. E, inclusive... Eu ia falar sobre isso. É uma coisa muito legal, é que eles não tiraram isso do fundo da cabeça. A minha turma e do Adelson no Trivium foi a primeira turma. E eu conversava muito isso com o Bruno, porque eu fiz um Trivium que eu tinha aulas de redação, de literatura e de língua portuguesa e tinha as mentorias. E o Bruno, eu encontrava o Bruno na mentoria, ele morria de raiva porque eu não ia na aula. Eu não ia na aula. Aí eu chegava na cara de pau na mentoria. Oi, Bruno, tudo bem? E aí a gente tava conversando sobre isso e a gente foi descobrindo que para alguns alunos funciona mais do que ir para aula. E aí eu fico muito feliz de ver essa evolução, de como as turmas estão evoluindo e agora os próximos alunos vão pegar um Trivium muito mais estruturado, porque a gente vai aprendendo essas coisas, né? Isso é muito legal. Um Trivium que não sou eu chicoteando minhas costas para trabalhar o dia inteiro, o tempo Exato, todo, sozinho. Autoflagelação. Tenho agora o Ismael aqui comigo, a gente vai trabalhar muito. também- Temos a Bia que vai chegar com a gente também, porque acho essencial que alguém que preste medicina se encontre com alguém que passou em medicina. Eu não vejo um cenário em que dá para você ganhar confiança sem ver que é possível. Sim. Tangível, né? Tangível. Gente, sério, tipo assim, eu acho que uma coisa pra mim que foi, sei lá, que me fez me apaixonar pelo Trivium, assim, e realmente, sei lá, falar, cara, eu confio mesmo nisso, é que o Bruno, nessas mentorias, ele não quer te fazer virar uma coisa que você não é. Ele quer te ensinar a partir do que você já é, sabe? Então, assim, sei lá, eu vejo pro Bruno, hoje é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente, mas eu me considero amiga dele, sabe? Ele me conhece, ele via meus textos e parecia que ele entendia quem eu era pelos meus textos, e aí ele me dava dicas de como continuar sendo eu, só que melhorar. E eu acho que isso é o princípio da monitoria, sabe? Não é querer te botar numa caixinha que você não pertence, e sim te moldar já sabendo quem você é. E eu acho que isso É o oposto do ensino tradicional Ele também, pega né? uma Sim. sementinha que você tem e ele reconhece, e ele faz aquilo se tornar, tipo assim... E aí, como os textos de hoje cobram cada vez mais autoria, Sim. E essa é uma coisa, na faculdade, cortando o Ismael, né? Mas as meninas vão perceber isso daqui a um ano, você vai perceber isso. Eu só percebi isso depois de um ano de faculdade. Todo mundo que passa na FUVEST é muito bom. As pessoas que passam em medicina, em direito, no geral, no Brasil inteiro, em qualquer federal, elas são muito boas. São muito boas. A diferença da FUVEST, o que a FUVEST quer, o que a USP quer, é que se você for pegar a sala de vocês, a minha sala, são uma sala de 180 alunos. 180 pessoas malucas, completamente diferentes. Porque de ser muito bom, de passar na UFMG, na UFRJ, na UFG, todo mundo, essa galera que é muito boa, passa. A galera que entra aqui é maluca. Maluca. E eu não falo maluca no sentido ruim, eu falo maluca de extremamente talentosa em aspectos da humanidade que a gente não imagina.
É uma galera que dança, que canta, que atua, que pinta, que faz... Porque eles aprenderam a existir, a ser. E o ser fizeram eles entrar. E aí, importante, com você que tá ouvindo, essa coisa, vou parar meu violão, vou parar meu francês, porque Não eu tenho pare. que passar na USP. Você vai passar em tudo, irmão, menos a USP. Você vai Desculpa. passar em qualquer lugar, menos Você na vai- USP. Você não vai passar na USP. Porque a E USP quer você. a gente encontra gênios pelo nosso caminho. Encontrei um quando eu era aluno de ensino médio. Gabriel Lochadin, professor da USP hoje de Ribeirão Preto, de Direito. O Gabriel sempre foi um gênio, já tocava piano e falava russo no ensino médio só. Desculpa, então. Gabriel, Desculpa por grande beijo, existir, querido. Gabriel. Fomos colegas de escola. Teve um dia, foi muito engraçado, teve um concurso de geração na escola. E aí o Gabriel sabia que eu fazia sonetos, né? Claro que já decassílabos, não tem soneto no decassílabo, mas essa é outra conversa. Mas aí o Gabriel, sabendo disso, fez um soneto antes. E ele tava no terceirão, fez um soneto de despedida. Eu falei, que safado. Filho da mãe. E eu tava com um soneto pronto. Eu falei, tá um lixo. Rasguei, voltei e fiz um melhor. Eu entreguei, entendeu? E nenhum de nós dois ganhou. Minha leitura. Quem ganhou foi a minha companheira também, a Jana, também linguista, doutora pela Unicamp hoje. A minha leitura é que, assim, acho que a Sila pensou, esses dois doidos aqui, deixa eles brigar lá fora, entendeu? A da Jana tá muito melhor, porque ela realmente fez um poema e eles estavam só se exibindo. Mas vamos lá, o Gabriel, quando prestou no terceiro ano, né? Prestou medicina para passar em direito, olha que legal. E passou em medicina na UEL e passou em direito na São Francisco, onde ele estudou. Ele voltou e falou assim, Malavolta, você vai perceber que a prova da USP tem uma pergunta para o candidato. Será que este aluno tem condição de se tornar um cientista aqui dentro da universidade? Bingo. Caraca. O moleque Um fora da curva também, né? Nossa. O moleque é foda. Não vai ser esse professor, ou vai, talvez. Vamos lá, o Gabriel tá certo. E aí que eu bato na tecla, né? O que é ser um cientista? Pensar de forma sistemática. Investigar qualquer coisa que apareça na sua frente. Curioso. Ser curioso. Será que eu consigo encontrar essa palavra que estão me pedindo aqui no meio? Será que eu consigo juntar isso, essa imagem, né, a semiótica, né? A gente, nossa, tantas aulas de semiótica e trabalha as questões de imagem e texto verbal. Será que eu consigo relacionar essas duas coisas que são irrelacionáveis a princípio? Né? E a FUVEST, isso não vai mudar, galera. A FUVEST mudou? Cara, isso não vai mudar. A USP não mudou, a USP é a mesma. A FUVEST são os mesmos velhos que se sentam desde 77 para fazer o vestibular. Isso não vai... Desculpa, galera, respeito Eles muito são os vocês, mesmos admiro velhos. muito, sou fã de vocês, mas né, nós envelhecemos e eu também. Então, assim... Barba branca e eu. Oi? A barba branca barba desde os 20 branca, anos. a barba branca. Isso aqui é muito Kafka. Mas enfim, então isso não vai mudar. Esse nível de expertise ainda vai existir. Mudando um pouco de pato para ganso, Letícia, conta para elas um pouco o que elas vão encontrar lá dentro. Vocês vão encontrar exatamente o que eu estava falando. A gente chega e esses primeiros dias são os dias mais felizes. Vocês precisam aproveitar muito. Aproveita tudo, conhece tudo. Porque a Faculdade de Medicina da USP, ela entrega pra gente um mundo tão grande. Eu falava isso pro Bruno, tem tanta coisa que eu não sei pra onde eu vou. Vocês vão encontrar dias muito felizes, mas vocês vão ter que aprender a lembrar quem vocês são. Porque antes a gente chega querendo estudar tudo e querendo ser o melhor na faculdade. E principalmente quem passa no vestibular da FUVEST, que é um vestibular muito concorrido, a gente tem essa mania de querer ser primeiro lugar de tudo. Eu também tinha isso, tá tudo bem. Eu quero ser o primeiro da sala e não sei o quê. Você é o mais estudioso, mais inteligente. Não, você não vai. Não. A não ser que você queira viver por causa disso, você não vai. E isso não te faz menos aluno, isso não te faz menos talentoso, isso não vai te levar, não vai te fazer ficar acanhado, isso vai te levar tão longe quanto qualquer um. Então você precisa lembrar quem você é. E no meio desse mar de oportunidades da faculdade, achar o seu lugar. Eu achei o meu e hoje eu sou muito, muito, muito feliz com o que eu faço na faculdade. Eu sou muito feliz e eu sou muito realizada. E a faculdade é muito cansativa se você não achar o seu lugar. Ache pessoas para amar, ache lugares para amar, ache vida. Respire. A USP é linda, a faculdade é linda, é tudo maravilhoso. Só que ainda é um lugar feito por seres humanos. Então, se vocês não acharem o lugar de vocês, mesmo que demorem, vocês vão ter ajuda para isso. Vai ser muito difícil.
não é uma caminhada fácil para se levar sem amor, sem amigos, sem achar um lugar gostoso para se estar. E nisso vocês vão ter muita ajuda, vocês vão conhecer todos os lugares. E vocês vão ter a oportunidade que vocês nunca tiveram na vida. O meu mundo abriu tanto, mas tanto. O Bruno conheceu o lugar de onde eu vim. O Ismael também. A gente estava num lugar bom. Só que quando eu pisei aqui, é como se as portas do mundo inteiro tivessem se aberto. O mundo fica gigante, o mundo fica enorme. E você precisa aprender a achar o seu lugar nesse mundo enorme sem se sentir pequeno. Porque você vai ver que todas as pessoas da sua sala que passaram junto com você, todas elas passaram na FUVEST. Então, todas elas também são tão inteligentes quanto a gente. No cursinho, isso é uma dica para todo mundo. No cursinho, a gente tem essa mania de se validar pelo que a gente faz no vestibular. Em Goiânia, a gente é de Goiânia, isso é muito real, é muito verdade. A gente é validado pelo que a gente faz no vestibular. E a gente é só isso. Redução completa. A gente é uma do sujeito. redução completa ao que a gente fez no vestibular. Todas as duas pessoas que passaram na sala de vocês são também uma redução completa do que elas passaram no vestibular. Então, aproveitem esses primeiros meses, esses primeiros anos, para descobrirem de novo o que vocês gostam de fazer, quem vocês são, para descobrirem a felicidade de estar vivo. E isso vai levar vocês muito, muito, muito longe, vocês vão ser profissionais excelentes. Quase lacrimejei, gente. Nossa. Realmente Letícia. é uma poeta, né? Sem palavras. Muito além de uma poeta. Nós mentimos, ela não. Cara, Letícia, eu ouvi de todas as pessoas. A minha formação é da Unesp, fiz graduação, fui colega da Mariana Brava, inclusive, na graduação, mestrado e doutorado na Unesp. Agora vou começar uma pós-doc na Unicamp. Sou interior raiz, entendeu? Interior raiz, Unesp, Unicamp, irmão, é nóis. É nóis, irmão. Entendeu? Deixa a Interior. USP com esses caras aqui, tá de boa. Mas, tipo, todos os meus colegas, todos que fizeram USP, Bruno Manzori, doutor em Química, aos 24 anos, está na Alemanha, todos os meus colegas que fizeram USP disseram a mesma coisa. Eu achava que eu era inteligente, foda. Eu achava que eu era foda até chegar aqui. Descobri que eu sou normal. Isso, meu irmão formado em engenharia de materiais pela USP São Carlos, e hoje gerente da Nubank, com um olerite gigantesco, né? Aliás, E no Nubank aqui do lado. Vou pagar o estúdio aqui com o Nubank, né, do meu irmão. Cara, o meu irmão, ele falava isso. Tem um pessoal na minha sala que é esquisito. Meu amigo Gustavo, um engenheiro absurdo É também. impossível você ser o mais inteligente da sua sala na faculdade. É impossível. O sarrafo muito alto. Eu perguntei muita gente assim, eu faço computação, faço São Carlos ou São Paulo? O Gui falou assim, cara, assim, tanto faz, mas se quiser ter uma estrelinha a mais, vá pra Poli, porque não é fácil, não é fácil entrar. Nossa, Porque não é fácil entrar. Loucura. Eu tinha um professor do alemão que tinha um amigo, que tinha uma empresa em São Carlos de tecnologia, e ele colocava no currículo assim, exigência alemão. O cara chegava para falar alemão, não precisa. Por quê? Era só para escolher quem estudava alemão. Ninguém normal estuda alemão. Ninguém normal passa na USP. Ninguém passa na USP sem querer. As meninas sabem disso muito bem, os meus sabem disso muito bem, Letícia. Não, ninguém passa Ninguém entra na Universidade de São Paulo sem querer. E pegando essa pedra de toque, algo que eu acho que é fundamental quando a gente discute sobre vestibular é a confiança, né? E até esqueci de responder completamente a pergunta que você me fez sobre a questão das notas. Chegou num momento que eu conseguia realmente fazer um texto completamente diferente para uma proposta e completamente diferente para outra. Teve um texto lá que eu usei a Jojo Todinho, a Anitta, e fiz um negócio lá e era sobre intolerância, era um negócio, sim. E funcionou. Mas aí você lembra daquela proposta de 2015? Me lembra de te levar no... vai, No pancadão, conta. sim. Eu vou levar ele no baile do Beleza. Elipa. Você lembra daquela proposta de 2015, dos idosos? Sim. Aí eu... Lembra que, Aham. assim, com perdão na palavra, despirocou totalmente, assim. Foi uma das notas mais baixas que eu tirei. E aí, pra Notas mais baixas, 42. 40. Pra restabelecer a confiança, você lembra o que eu fiz, né? Estruturei minha redação e mantive um padrão. Mas aí eu queria perguntar pra vocês, confiança, como é que foi? Vocês fizeram a prova confiantes mesmo ou não rolou? E deu certo mesmo assim? Assim, eu acho que as questões de português, elas são um pouco mais mecânicas. Assim, eu lembro do Bruno falando, não é uma prova de interpretação, é uma prova de texto, de linguagens. Análise textual. De análise textual. Então, assim, você precisa ver o que ele está pedindo e responder. Assim, você não vai interpretar, você vai responder o conceito interpretando. Essa parte aí eu estava confiante, assim, com o português, porque as monitorias que eu tive com o Bruno, o que ele me ensinou, eu estava bem confiante. E a redação, eu acho que é um processo de
que nem a Letícia estava falando, quanto mais você se conhece, mais você fica confiante que o que você vai fazer vai dar certo. Independente da proposta, independente do campo semântico que você use, você fala assim, cara, se eu escrever, sei lá, o que tá na minha cabeça vai dar certo, independente do que tá ali, sabe? E isso é uma confiança que é gradual, mas eu acho que você chega no final do ano um pouco mais confiante e aí o negócio só flui. Você faz as questões tranquilas, sobra mais tempo para a redação, você fala, eu vou brisar, eu vou inventar, eu vou ser poeta no caso dela, eu vou fazer Anitta no caso dele, e aí você sendo você ganha uma confiança que é muito maior do que se você tivesse um texto pronto, um modelo ali. Então, assim, eu estava confiante, para a redação menos, mas para as questões em si eu achei bem... Fui tranquila, assim. Então, pra mim a confiança nunca foi algo muito explícito, tipo assim, que eu com certeza estava confiante. Mas na hora que eu tava na sala da segunda fase, da primeira fase, aconteceu todos os momentos, eu tive uma conversa comigo mesma. E que meio que, sabe, passou um filme na minha cabeça, tudo que eu tinha feito, toda a preparação, as mentorias com o Bruno falando pra mim. E eu falei assim, eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu tinha que fazer e vai dar certo. Aí, assim, foi um processo de respirar fundo e seguir meu planejamento. Para mim, isso foi o essencial no primeiro dia, principalmente. Eu tinha um planejamento de que eu tinha que fazer minha redação primeiro. Eu também não faço rascunho, então eu ia planejar meu texto e já ia escrever. E eu tinha até 2 horas para fazer aquilo. E depois eu ia para as respostas. Porque, assim, o tempo no primeiro dia é uma coisa impressionante. É apertadíssimo. Você falou uma coisa que é fundamental. Tem uma galera que tem uma estrutura de prova, uma estratégia de prova o ano inteiro, faz de um jeito, faz redação pra chega na hora, vai muda. trocar Vamos ordem. testar. Então, a prova Entendeu? não é hora de testar. Isso é fundamental, assim. Você tem o seu ano inteiro para você testar, para você fazer simulado, para ver o que funciona. A prova então, não assim, é a hora. Eu tinha na minha cabeça que, independente do que acontecesse, eu devia me atentar ao meu planejamento. E, assim, eu acho que eu consegui terminar a redação com 1h50. Então, aí eu fui correndo para as questões e, assim, o que para mim era mais confiante era o que eu podia prever, o que era mais palpável. Então, por exemplo, a primeira questão que eu fiz, eu lembro, foi a que pedia para a gente exemplificar com 2 contos do Cão Tinhoso. E aí eu falei assim, aquilo é conteúdo. Eu li o livro, eu sei exemplificar, eu vou fazer. Aí a questão B dessa questão já era uma coisa de interpretação, que tinha uma imagem. Aí eu falei, isso aí eu já não sei, isso aí já tá fora da minha... Semiótica. Exato. Tá fora do que eu estudei, sabe? Porque não tem como você prever essa questão. O Bruno, ele entregou questões pra gente inéditas, que se aproximam muito do modelo FUVEST, só que não tem como ele adivinhar. Então, assim, eu fui respondendo as questões de acordo com que, assim, eu tinha certeza, assim. Eu estudei o livro, eu tive essas aulas com o Bruno, eu assisti o vídeo dele e eu ia respondendo. E aí, depois, as coisas vão fluindo. Porque, às vezes, se é uma questão que você faz no começo e você não sabe muito, você começa a patinar. Eu tenho essa percepção. Sim. E, às vezes, quando você faz a questão correndo porque tá no final... Aquela questão que você sabe pouco, você escreve o objetivo. Você fala o que o corretor quer ler. Eu tenho essa percepção. Já aconteceu de travar, por exemplo? Travou uma questão e aí e como é que vocês escaparam assim? Não sei se aconteceu na hora do vamos ver, né? Aconteceu isso ano passado, no ano que eu não passei. Eu fui para a segunda fase 3 vezes. As 2 primeiras eu fiquei por 10 pessoas de passar e aí dessa vez eu passei. Nessa segunda vez que eu fui para a segunda fase e não passei, eu lembro que das 4 questões de literatura que tinham, eu sabia fazer 2 alternativas A. Tipo, só. O resto eu não fazia a menor ideia, que era tudo de poesia, pra mim, nossa, muito complicado. Aí eu lembro de fazer a redação, aí eu falei assim, bom, eu vou gastar meu tempo na redação, que eu tenho mais chance de tirar nota, ou nessas questões que eu não faço a menor ideia? Aí eu fiz a redação, e cara, eu tinha acho que 15 minutos pra fazer praticamente 4 questões de literatura. E eu falei assim, eu vou só escrever qualquer coisa, porque pelo menos um pontinho ou outro eu ganho. Aí eu comecei a brisar, a falar um monte de coisa. Eu falei, mas alguma coisa ele vai aceitar, tipo, alguma coisa tá aí. E no fim, nesse ano, eu tirei 40,5 de 50. Que também é uma nota absurda. Altíssima. Ou seja, absurda. Alguma coisa eu ganhei nesses pontos, porque eu não gabaritei a parte de gramática, né? Então, assim, algum ponto eu consegui nessas questões aí que eu não fazia a menor ideia. Então, a minha dica é só escreve. Se quem tá ouvindo isso aqui nunca ouviu a lei número 1 do vestibular não deixe nada em branco, pelo amor de Deus. Sim. Gente, é a lei número 1. Cara, só escreve. Pra média é uma lei escrita em latim, num papiro. Não pode deixar nada em branco. Depende, mas não. Depende, mas sim. Considerando o USP, não deixe nada em branco. Sim, porque claro. alguma coisa vai estar certa, sabe? Sim. Se você leu, se você sabe o mínimo, alguma coisa
um ponto, pelo menos. E a tem Bia, uma dica. a Bia, que ficou por 10 pessoas de passar, ela sabe o que um ponto faz de diferença. Então, Nossa. faz muita Nossa. diferença. E uma coisa que o Bruno falava muito, o Bruno e a Cássia, não sei se vocês conheceram a Cassiana, uma professora minha, amada, apaixonada nela. Mesmo que você não saiba a resposta, vomita o conteúdo que você tem na resposta. Tipo assim, mete um monte de palavra, tipo semântica, semiótica, expressão. Resume o livro também, né? Conta a história lá, qualquer tosse coisa. Você mete umas Traz um expressão. fato concreto pra mostrar que você leu. Sim, não, eu não sei responder, mas no livro É. e vai. O personagem saber tal. inventar é uma habilidade que a gente tem que É o jogo adquirir. de cintura, né? Que Jogo no de final cintura, de contas você é o que a precisa FUVEST adquirir, quer. exato. Vocês falam isso e na minha cabeça eu já estou analisando de quais vocês estão falando. Então veja, FUVEST tem questões objetivas, como a Bruna falou, analíticas, e tem um tipo de questão que eu acho que é dessa que vocês estão falando, que eu chamo de questões de all-in. Procura, galera, a questão de Drummond sobre a ironia, né, no poema Sweet Home. Essa é famosa, eu né? poderia falar que o poema e a questão decora aqui, mas não vou fazer isso, porque senão você vai sair do vídeo. Cara, E aquela essa questão, questão... do livro também. Nossa, Nossa Senhora. Qual questão, Leti? Eu vou te mostrar depois essa questão. É uma questão que mostra a capa de um livro com um trampolim sobre racismo. Nossa, eles gostam de capa de livro, né? É Nossa semiótica, Senhora. galera. Então É a vamos lá. questão mais difícil que eu já fiz. Vejam só como estamos dentro de um campo mapeado. É a semiótica, galera. Análise de imagem com texto verbal, só isso. Ele só tirou da publicidade e jogou para a capa do livro, perfeito? Agora vamos lá. O que é uma questão de all-in, galera? Uma questão em que eu não sabendo direito o que o corretor quer, é muito ampla, eu tenho que jogar de fato tudo. Então, um bom preparo te ajuda a localizar onde, qual é essa questão. Nós estamos nos encaminhando para o nosso final, então eu vou primeiro dizer a você que está assistindo que aqui embaixo vou te deixar um link em que eu vou, olha que legal, hein, cara, disponibilizar para vocês uma redação, não necessariamente a da aprovação, mas uma redação de cada uma das pessoas que está aqui, exceto a minha, porque aí não, né? As minhas são muito velhas. Então, vai ser muito legal para você poder ver o que essas pessoas fazem na redação. Cada um com o seu estilo, cada um com a sua forma de escrever, de ser dentro do texto. Galera, a gente aqui do Trivium, basicamente, somos o seu criado, ou seja, é uma expressão do século XIX, um seu criado. Eu estou à sua disposição. Nós estamos à sua disposição, porque não é você que se molda a um curso, é este curso que se molda a você e que te ajusta dentro do quê? De um sistema muito rigoroso, muito métrico, que se chama vestibular. Essas pessoas, e eu também há muito tempo, passaram por este sarrafo. E algumas, acho que todo mundo, o Ismael nunca não teve uma reprovação, o resto todos tivemos, eu tive também. Para letras, por causa da redação. Não é um saber, é um fazer. Eu fazia versos decassílabos aos 14 anos, ganhava todos os concursos de poesia. Eu tinha ganhado concurso do Discovery Channel de poesia com 13 anos. E eu fui reprovado em um curso de baixa concorrência, porque eu não conhecia a prova. A minha função mental como professor, sendo muito sincero, é evitar que você passe por isso. Se você eventualmente não for aprovado de primeira ou de segunda, não foi porque você não conhecia a prova. É porque, de fato, faltou tempo, faltou um pouco de preparo, faltou um pouco de organização, mas a gente está aqui para que isso seja minimizado. Eu vou agradecer a todos vocês muito pela presença hoje. São pessoas ilustres que fazem parte da minha vida, que eu amo todos muitíssimo. Eu estou, assim, felicíssimo. Acho que vai ser de muita valia para quem está aqui. Eu vou pedir para cada um fale uma frase, tá? Uma frase, igual ao Bujan. O que vocês quiserem, olha para aquela câmera e fala qualquer coisa que você queira para a gente encerrar aqui, começando da esquerda, Leti. Começa das meninas que passaram agora. Não, por favor, a poeta começa. Eu vou falar, é porque eu vou falar a mesma coisa que eu falei. O Bruno não vai lembrar desse negócio. Mesma coisa que eu falei no dia que eu passei, no dia que saiu a lista. Pro primeiro vídeo que eu gravei pro Trivium. Que a vida quer da gente. É coragem, o que Deus quer ver a gente aprendendo a ser alegre a mais. Alegre no meio da alegria e alegre, ainda mais alegre no meio da tristeza. Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem. Pra qualquer coisa, o que a vida quer da gente é coragem. Coragem pra continuar. Então, força. Continua. Coragem.
eu acho que o sonho, ele é muito intangível às vezes, mas é seu dever torná-lo palpável. Então, se você tem um sonho, não aceite menos do que o seu sonho. Você consegue alcançar ele. E a dica é, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena sofrer, vale a pena ler poema, vale a pena ler esses livros insuportáveis que a FUVEST escolhe, às vezes, que não tem motivo nenhum para estar lá. Vale a pena fazer muita redação, vale a pena discutir com sua família, porque você está passando mais tempo com um livro ou com seu professor do que com eles. Vale a pena, porque é o seu sonho, é o seu futuro. E não desperdice isso. Vai valer a pena. Eu tenho duas, uma que eu li essa semana e me marcou muito, que é Te encontro na saída da sua zona de conforto, assinado Seus Sonhos. E uma que, na verdade, são duas palavras que eu levei pra mim o ano inteiro, que é seja obcecado. Pra mim, isso é, assim, o que eu penso. Você tem que ser obcecado. Sabe, ninguém que passa na USP é uma pessoa normal. Ninguém passa na USP sem querer, que nem o Bruno falou. Seja obcecado. Eu acho que o meu é um verso de uma música que me marcou muito, que é Viena, fala Don't you know that only fools are satisfied? Assim, só os tolos são satisfeitos, né? Eu larguei mão de uma faculdade muito boa, eu vi minha turma virando diretoria da Atlética, vi minha turma entrando no internato, agora minha turma está no 6º ano. Esse tempo todo eu não passando na USP por 10 pessoas, depois 11 pessoas, por centésimos. Cara, é muito difícil você continuar, você ver o pessoal que você gosta passando, seguindo em frente à vida, meus amigos se formando na faculdade. Mas quando você passa, quando você atinge seu sonho, tudo valeu a pena e você vê que você está exatamente onde você tinha que estar. Então, assim, se você tem um sonho, você perseguir ele vai te fazer uma pessoa que é muito melhor, assim, você passar por essas dificuldades vai moldar quem você é. E quando você chegar no seu sonho, porque só não consegue quem desiste, vai ser a melhor parte da sua vida e vai valer a pena. E eu nunca conheci ninguém tão corajoso quanto a Bia. A gente se conhece já há muito besteira. tempo. Já faz, acho que uns 8 anos que a gente se conhece. E, assim, desde que eu conheci ela, eu era bem mais nova. E ela era uma irmã mais velha pra mim, uma inspiração, um espelho. Sim. E ela não deixou de ser em nenhum momento. E agora a gente vai entrar juntas na faculdade e vai se formar juntas. Que bonitinho. Você Te amo, Bruno. entendeu Te amo. por que essas pessoas foram aprovadas. A Bia, ano passado, na sua reprovação, eu fiquei tristíssimo, tinha certeza que ela passaria. A Bia, ela, inclusive, entrou com recurso, né, pela nota dela, mas não reclamou em nenhum momento e voltou a trabalhar. A Bruna, a pessoa mais faca na caveira, conheço minha menina absurda, menina absurda. E a primeira mentoria com ela, galera, foi tão legal. Eu fiz vários questionamentos, coloquei de 43 de 50 e eu achei fantástico. Ela questionou minha correção no melhor sentido, mas como se tudo que eu fiz foi o que me foi ensinado a vida inteira e como que tá faltando alguma coisa. E eu disse, seu texto não tá ruim, só está faltando a excelência absoluta, né? O último degrauzinho. O Ismael é simplesmente uma das pessoas mais talentosas e dedicadas que eu conheço. No meio do ano, ele virou completamente, entrou em 3 específicas de exatas, a zona de conforto dele não é essa, para ser aprovado. E a Letícia é um ser de luz absurdo, absoluto. Então, assim, a Letícia é uma pessoa que não é difícil dizer o grau de brilhantismo que essa pessoa tem. E a humildade, a gente falava de Friends, dava tanta risada na mentoria, e isso foi necessário para que ela fosse aprovada. Termino com uma frase de Joseph Campbell. Quem não conhece, Joseph Campbell foi o cara, já assistiu Star Wars, e foi o conselheiro de questões míticas do Star Wars. E tem um processo que se chama catábase, é descer aos infernos. Quando o personagem quase morre, ele cai no buraco, depois ele ressurge das cinzas. E a frase de Joseph Campbell é: na caverna em que está o seu maior medo, se esconde o seu maior tesouro. Se você não adentrar essa caverna e essa catábase, este tesouro vai ficar para depois. Um dia, talvez você seja velho demais e já não queira mais buscá-lo. Somos o Trivium, Redação, Literatura e Linguagem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, queridas. Vocês Muito são obrigada, incríveis, Alex. querido. Obrigada, Um beijo a Bruno. todos e até a próxima. Tchau. Tchau.